Olá, concurseiros do Amapá, concurseiros do Brasil que irão prestar concursos públicos no estado do Amapá. Eu sou o professor Aldo Maurício, sou professor de História e Geografia do Amapá e eu venho aqui apresentar para vocês um assunto de Geografia do Amapá que é sobre o clima do Amapá, as questões climáticas relacionadas aí ao estado do Amapá. E vale ressaltar que o clima do Amapá é um dos assuntos que mais é cobrado nas últimas provas de concurso público. Sempre tem alguma coisa relacionada ao clima do Amapá. Então, vale destacar, é importante que você dê uma estudada com bastante detalhe sobre este tema, o clima do Amapá. Beleza? Vamos ao que interessa. Pessoal, para você entender alguma coisa sobre o clima do Amapá, é necessário que eu faça uma abordagem geral para você a respeito do clima do Amapá. É importante que o concurseiro conheça um pouco a respeito das zonas climáticas do planeta Terra. Tá? Você já deve ter ouvido falar que o planeta Terra ele é formado por essas zonas climáticas, a zona polar do norte, a zona temperada do norte, a zona temperada do sul e a zona polar do sul. Tá? Eu estou deixando por último aqui a zona tropical do planeta, porque eu quero trazer um destaque especial aqui. Tá? Qual é esta zona tropical do planeta? A zona tropical do planeta envolve essas áreas aqui, tá? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Esta zona é chamada de zona tropical do planeta, tá? E aqui ao meio nós temos a linha do marco zero do Equador, tá certo? Pessoal, eu vou colocar aqui o mapa do Amapá. Esta aqui é a posição geográfica do estado do Amapá, que fica no extremo norte do Brasil. O que eu quero destacar são duas informações. A primeira informação é que o Amapá ele está dentro da zona tropical do planeta Terra, conforme você está observando nessa imagem, tá certo? E a segunda informação é que o Amapá ele é cortado pela linha do marco zero do Equador, tá? Essas duas informações que eu estou trazendo para você vai influenciar diretamente na configuração daquilo que é o clima do Amapá, tá certo? Então, vejam bem, o clima do Amapá, quando eu falo sobre o clima geral, eu estou falando aqui do clima geral do Amapá, eu posso afirmar com toda certeza que o clima do Amapá é um clima tropical, tá? Sem medo de errar, você pode afirmar que de maneira ampla, que de maneira geral, o clima do Amapá é sim um clima tropical, certo? Por quê? Porque o estado do Amapá, conforme eu falei aqui para vocês, eu estou destacando aqui para vocês, ele está dentro da zona tropical do planeta. Por este motivo, o clima do Amapá é também considerado um clima tropical. E quais seriam as características desse clima? Bom, eu posso destacar aqui também, tá? Antes de falar dessas características, que o clima do Amapá, agora não de maneira geral, mas veja bem, de maneira específica, de maneira estrito senso, ele é chamado de clima equatorial. Olha só o que eu estou te dizendo. De maneira específica, o clima do Amapá é o clima equatorial. Aí a pergunta que não quer calar. Por que o clima do Amapá é chamado de clima equatorial? É exatamente pelo fato dele ser cortado pela linha do marco zero do Equador, conforme eu estou indicando aqui para vocês. Aqui nós temos a linha do marco zero do Equador e o estado do Amapá, a capital Macapá, ela é cortada pela linha do marco zero do Equador, né? É a única capital do Brasil cortada aí pela linha do marco zero do Equador. Por isso, então, pessoal, voltando, de maneira geral, o clima do Amapá é um clima tropical
e de maneira específica é o clima equatorial. Agora, quais são as características climáticas do clima tropical? Eu vou destacar duas características do clima tropical aqui para você, tá? A primeira delas é que o clima tropical do Amapá é um clima quente, e eu posso até dizer que é um clima muito quente. Para quem mora no Amapá, sabe o quanto é quente o estado do Amapá. Quando está no período chuvoso, período de muita chuva, ainda assim o clima continua sendo quente. O pessoal no Amapá, de maneira popular, chama isso de mormaço. É quando cai a chuva e em seguida sobe, né? A sensação térmica, fica aquele clima abafado, aquele clima quente. Eles chamam isso aqui no estado do Amapá de mormaço, tá? Porque o clima do Amapá, ele é quente e ele também é considerado superúmido, tá? Essa expressão superúmido foi uma expressão utilizada pela Fundação Carlos Chagas numa das suas provas, que disse que o clima do Amapá era tropical, quente e superúmido. E inclusive essa questão pegou muita gente, porque não tinha nada relacionado ao equatorial, tá certo? Então, pessoal, de maneira geral, o clima do Amapá, ele é o clima tropical, de característica quente e superúmido, tá? Agora, se a questão falar sobre o clima específico do Amapá, aí, meus amigos, eu posso destacar que o clima do Amapá, ele é o clima equatorial, de característica quente, tá? Mas aí eu já não vou dizer que é superúmido, eu vou dizer que é clima quente e úmido, tá? Pessoal, a explicação para essa umidade do clima amapaense é porque o Amapá, ele possui 70% da sua cobertura florestal formada por floresta de terra firme, florestas amazônicas, tá? E a floresta amazônica, ela tem um fenômeno biológico, um fenômeno botânico chamado de evapotranspiração. Há muita evapotranspiração da floresta amazônica, e isso é um dos fatores que vai também explicar a umidade, a alta umidade do clima do Amapá. Sem contar também, né, que o Amapá, na sua porção sudeste, na sua porção nordeste, ele é banhado pelo Oceano Atlântico e também pelo Rio Amazonas. São fatores que também colaboram aí para a alta umidade do clima do estado do Amapá, certo? Aqui, ó, nós podemos destacar também aqui esta zona climática, que é a zona equatorial do planeta, tá? Que abrange também aqui o clima do estado do Amapá. Vamos ver agora algumas características do clima do Amapá, certo? É importante destacar, porque eu já vi em muitas questões de prova, essas características aqui do clima do Amapá. Vale destacar aqui, como eu mostrei para vocês aqui nós temos o norte do Amapá, aqui abaixo nós temos o sul, nessa parte aqui nós temos o leste, e aqui nós temos o oeste do Amapá, tá? Quando eu junto o norte e o leste, eu vou formar o nordeste. Então, a porção nordeste do Amapá, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, certo? E quando eu junto o leste, né, com o sul, eu vou formar o sudeste, e essa porção sudeste do Amapá é banhada pelo Rio Amazonas, tá? Essas duas bacias hidrográficas aqui, elas vão também influenciar o clima do Amapá, trazendo também alta umidade aí também para o clima do estado do Amapá, certo? Mas vamos lá. Bom, como eu apresentei para vocês aqui, o clima do Amapá, de maneira geral, é um clima tropical, de característica quente e superúmido, e de maneira específica é o clima equatorial, de característica quente e úmido, tá? São as duas especificidades gerais sobre o clima do Amapá. Pessoal, o que eu quero destacar para vocês é que no estado do Amapá, o seu clima apresenta um alto índice pluviométrico. O que significa pluviometria? Pluviometria está relacionado à precipitação das chuvas, tá? E para quem é climatologista, sabe que 2.500 milímetros cúbicos de chuva é muita chuva. Então, eu posso afirmar que o Amapá é um estado que chove bastante. Só para você ter uma ideia, este nome aqui, Amapá, tá? Ele é um nome indígena, né? É o nome indígena dos povos Aulnaruac,
tá? Esse nome aqui significa lugar das chuvas. Só para você ter uma ideia, o próprio nome Amapá, a origem etimológica indígena do nome Amapá, significa lugar das chuvas, tá? Então você pode afirmar que o Amapá é uma região que chove bastante, tem uma alta pluviometria. Eu quero destacar aqui para vocês o município do Calçoene, né? Eu vou até mostrar daqui a pouco para vocês. O município de Calçoene, de todos os municípios do Brasil, foi considerado o município que mais chove. É o município de todo o Brasil que mais chove, que tem um alto índice pluviométrico. O índice pluviométrico do município de Calçoene é mais de 4.000 milímetros cúbicos de chuva, tá certo? Muito bem, vamos continuar. Outro destaque que eu quero colocar aqui para vocês, se a questão disser que a amplitude térmica do Amapá ela é alta, está errado a questão, tá? Você pode guardar essa informação e dizer que o Amapá apresenta uma baixa amplitude térmica. O que isto quer dizer? Isso quer dizer que a variação da temperatura do Amapá ela é muito pequena, tá? Às vezes o clima chega a 20 graus Celsius e a 36 graus Celsius. Então, isso aqui é uma variação muito curta. Por isso, nós afirmamos que a amplitude térmica do Amapá ela é uma amplitude térmica muito baixa, certo? Bom, pessoal, eu mostrei para vocês que o Amapá, toda a região cortada pela linha do Marco Zero do Equador, é uma região que apresenta baixa pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, ela também influencia no clima de uma região. Eu estou mostrando nessa imagem aqui para vocês uma área de alta pressão atmosférica para uma área de baixa pressão atmosférica. Toda a região de baixa pressão atmosférica são regiões que chovem bastante, porque vai receber influência dos ventos alísios, vai receber influência da zona de convergência intertropical. Então, o Amapá é uma região que possui baixa pressão atmosférica pelo fato de ser cortado aí pela linha do Marco Zero do Equador, certo? Outras características climáticas do Amapá que eu quero destacar aqui para vocês. Olha aqui o município de Calçoene. Pessoal, do Amapá, a região que mais chove no Amapá é a região do município de Calçoene, tá? O município de Calçoene, tá dizendo aqui, é considerado o lugar onde há a maior precipitação de chuvas de todo o Brasil. Então, se do Brasil é o maior, lógico que do Amapá também é a região que mais chove dentro do Amapá. Se cair alguma questão falando sobre isso, você pode afirmar com toda certeza, certo? Pessoal, o que eu quero destacar aqui é a temperatura. Eu destaquei aqui neste retângulo que essa região aqui do Amapá é a região que apresenta as temperaturas mais elevadas, tá? Então, quanto mais próximo do litoral amapaense, significa dizer que as temperaturas são mais elevadas, tá? E quanto mais para dentro do interior do Amapá, quanto mais para a parte interna do Amapá, vai apresentar regiões com temperatura mais amenas, tá? Também tem uma outra explicação. Por que nessas regiões aqui mais internas do Amapá vai apresentar temperaturas mais baixas? Porque aqui, quando a gente for ver o assunto relevo, quando você assistir a videoaula sobre o relevo do Amapá, essa região aqui do Amapá é a região que apresenta um relevo com as maiores elevações. E todas as áreas mais altas do planeta são áreas que apresentam um clima mais baixo, tá? Então, esse é um dos motivos também que explica o fato de mais para o interior do Amapá apresentar temperaturas mais amenas, certo? Bom, aqui, pessoal, eu quero trazer um destaque para vocês sobre esses fenômenos aqui, tá? Que é nós chamamos isso aqui de zecite. O que é o zecite? É a zona de convergência intertropical do planeta. Tá aqui, ó, zona de convergência intertropical do planeta. Nessa zona de convergência intertropical do planeta, acontece a convergência e a formação dos ventos alísios. Tá? Pessoal, esses ventos alísios, a força desses ventos, a energia desses ventos, fazem com que a região do Amapá, fazem com que traga para a região do Amapá muitas nuvens carregadas.
tá? E essas nuvens carregadas aí vai influenciar também a questão do clima do Amapá. Então você pode afirmar que os ventos alísios, eles influenciam o clima do Amapá. Esses ventos são formados na zona de convergência intertropical, que é uma zona de alta pressão atmosférica que vai influenciar aí o clima do Amapá, certo? Bom, para finalizar esta aula, vou mostrar aqui algumas imagens, né, de situações climáticas do Amapá. Nessa imagem aqui é um fenômeno que acontece que todos os anos no estado do Amapá. É um fenômeno influenciado pela maré, chamado de maré lançante, onde a orla de Macapá ela chega a ser invadida pelo rio Amazonas, tá? Aqui nós temos também uma outra imagem que mostra um período em que há maré lançante. O rio Amazonas fica bastante violento, influenciado aí também pelos ventos, tá? Aqui nós temos aqui também, de vez em quando, no rio Amazonas formam-se essas trombas d'água aqui, chega a ser assustador, né? Mas o povo aqui já está se acostumando com esses fenômenos meteorológicos, tá? E aqui nós temos um momento em que do rio Amazonas é perceptível, tá, a formação das nuvens carregadas aí que vai se precipitar sobre a cidade de Macapá, bem como o estado do Amapá. Essas nuvens aqui, elas se formam muito rapidamente e essa formação rápida dessas nuvens é influenciada pela zona de convergência intertropical e é empurrada aí pela força dos ventos alísios, tá? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima e um forte abraço.